Vamos iniciar agora o teste da aula 2 do curso de Projeto de Estruturas de Concreto Armado, usando TQS e a norma NBR 6118. Essa aula faz parte do grupo de aulas de teoria. Esse é o segundo módulo. E nesse segundo módulo nós vamos ver a questão da durabilidade. Como é que nós vamos atacar a questão da durabilidade nas estruturas e como isso afeta a entrada de dados do programa do TQS. Meu nome é Roberto Justo Carvalho, eu estou sendo auxiliado na montagem desses textos e aulas pelo professor Marcos Alberto Ferreira da Silva. A norma 6118, logo no seu início, no seu item 5, estabelece que os requisitos gerais para a qualidade de um projeto estrutural, de uma estrutura, estão ligados a três vertentes. A primeira é a capacidade resistente, que será vista na aula 3. Né? Depois, a questão do desempenho em serviço, que nós veremos na aula 4. E, finalmente, na questão da durabilidade, que nós veremos hoje. Né? Embora a durabilidade fosse, em princípio, o terceiro assunto aí, né, está nessa ordem na norma, para a questão de entrada de dados, por incrível que pareça, ele acaba sendo o primeiro, pelo menos aquele que a gente não pode esquecer de forma alguma. Bom, então a aula de hoje é a respeito de requisitos relativos à durabilidade. Bom, a norma começa definindo que o principal responsável pela perda de durabilidade é a agressividade do meio ambiente, tá certo? Porque a questão de variações térmicas, variações devido às variações de temperatura, das ações mecânicas, variações volumétricas, devido às questões térmicas e de fluência e retração, teoricamente a gente pode calcular. O programa dá essa condição. Você pode, em qualquer momento, acionar a variação de temperatura. A parte de retração e fluência é um pouco mais difícil, mas dá para fazer também. Né? O que a norma está querendo dizer é que esses fatores são mensuráveis. Agora, em relação à classe de agressividade ambiental, como é que o programa pode saber, com o projeto que você está fazendo, se ele está sujeito a uma classe de agressividade ambiental maior ou menor? Ele não tem jeito, a não ser que você o informe. E há de se convir que nós não teremos, né, classes de agressividades únicas em todo o país, em todas as localidades. Se assim o fosse, não haveria porquê de defini-la. Né? Então, a norma diz que as estruturas elas devem ser construídas para que tenham, obviamente, estabilidade, comportamento adequado de serviço e durabilidade, que elas tenham todas essas condições durante o período correspondente à vida útil do projeto. Durabilidade significa, então, que a estrutura deve ser estável, deve funcionar bem durante toda a vida útil de projeto. Bom, a vida útil de projeto é o período de tempo em que justamente essas condições, tanto a estabilidade quanto a funcionalidade da estrutura, se mantêm a menos de pequenas obras ou reformas que são feitas para manter justamente intacta as propriedades da estrutura. Né? E também de alguma situação prevista de manutenção. Né?
Então, essas condições devem ser, inclusive, diz a norma, estabelecidas no manual que é feito após o término do projeto. Então, é preciso entregar para o cliente, enfim, para quem vai administrar a edificação, o manual contém todas as especificações, tudo que é necessário verificar, acompanhar e, eventualmente, reparar durante a vida útil da estrutura. Bom, e aí a própria norma diz, isso é importante para quem, quando a gente tiver algum problema desse tipo, ela diz, escreve, né, que para você garantir a durabilidade, são importantes os esforços coordenados de todos envolvidos no projeto, né, e na utilização. E que também todas as regras estabelecidas na NBR 12.655, que ainda não tínhamos citados, que é de desempenho, devem ser, devem ser obedecidas também, né, em relação à condição de uso, inspeção e manutenção. Em relação às pessoas que são envolvidas, nós teremos o projetista de arquitetura, o de estrutura, o responsável técnico pelo concreto, o responsável pela execução, o próprio usuário, tá certo? O cliente também e, finalmente, né, quem está utilizando a obra. Nos projetos, então, estruturais, de uma maneira simplificada, pode-se dizer que a durabilidade vai ser aceita se nós atingirmos as condições impostas pela classe de agressividade, que de uma maneira simplista é dada pela norma, na tabela 6.1, norma 6118. Né? Então vamos ver essa tabela. Né? Essa tabela ela considera, primeiro, uma classe de agressividade ambiental 1, que é uma classe fraca, onde você tem a sua edificação numa região rural, rural não sob o ponto de vista legal, se é urbano ou rural, mas é num lugar ermo, longínquo da praia, não próximos à praia, não próximo a gases poluentes de fábrica, não próximo a grande densidade de tráfego, em que você teria gás carbônico. Né? Então, nesse caso, eu tenho uma situação rural. Né? Uma estrutura submersa, totalmente submersa, porque aí não tem oxigênio livre, que provocaria a corrosão da armadura. Em verdade, os cuidados maiores são sempre em relação ao concreto, a retirada do pH do concreto, e mesmo o ataque, lixiviação do concreto e a corrosão da armadura. Existem uma série de fatores, né, ataques por sulfatos e outros que não vamos mencionar aqui. Esses casos especiais vão ter que estudar, vai aparecer posteriormente, vão ter que ser estudados baseado em materiais. Bom, nesse caso, a classe 1, com todas essas condições, nós diríamos que o risco, a norma diz que o risco de corrosão é insignificante. Porém, passa a ser moderada se você tem uma obra dentro de uma região urbana, em que se imagina que exista uma atividade com gás carbônico, né? Muitos carros usando, né, as, as ruas, as avenidas próximas à edificação. Então, nós temos aí a situação de o gás carbônico atacando o concreto, modificando, diminuindo sua resistência, modificando o pH e podendo, ao longo do tempo, provocar a corrosão da armadura, né? Pelo menos diminuir a durabilidade. O risco ainda é pequeno, mas a classe de agressividade é moderada. Nós temos uma terceira classe que já é considerada forte, quando nós temos uma região marinha, né? Ou seja, nós estamos próximo ao mar, né? Ou temos
indústrias ou a própria edificação é de uma indústria ou muito próxima a uma indústria que solta gases que atacam o concreto ou diretamente a armadura. Então nós teríamos nesse caso classe de agressividade 3. Muito forte é quando você tem respingo de maré ou tem realmente, especificamente, por exemplo, uma fábrica que usa soda cáustica. Então a estrutura dessa fábrica, obviamente, vai ficar submetida a esses gases de soda cáustica. O gás cloro também, se você tem uma piscina coberta com água aquecida e o cloro é usado para exterminar germes e outros elementos, ele vai, com a água aquecida, ele vai ser também evaporado, parte dele, e vai se depositar nas superfícies do concreto ou se introduzir através dos poros. Na verdade, não é o gás cloro, é um íon, né? O íon é que depois pode atacar a armadura, promovendo o início da corrosão. Bom, a tabela da norma é essa daqui, né? E tem vários adendos em que, na maioria, falam sobre você diminuir uma classe de agressividade em condições favoráveis, mas também falam, por exemplo, que em ambientes quimicamente agressivos, como os tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento, indústria de celulose e papel, enfim, armazém de fertilizantes, grandes indústrias químicas, você já vai ter classe 4. Eu recomendo, pela minha experiência profissional, que classe 3 e 4, quando tiver concreto aparente, em certas regiões, face inferior de viga, de laje, você peça na prancha, coloca a observação. Deverá ser feito um projeto de impermeabilização por profissional ou empresa devidamente habilitado que recolherá a RT. Nesse caso, a empresa vai falar, ou o profissional, que de tempos em tempos a impermeabilização deverá ser refeita. E, portanto, o risco de diminuir a durabilidade diminui bastante. Bom, então, baseado no estudo da norma, já no livro nosso, que foi citado lá no módulo 1, nós colocamos algumas observações que devem ser, inclusive, colocadas na prancha. Daqui a pouco vai aparecer essa observação. Coletamos na norma 6118 aquilo que havia descrito que influencia na durabilidade, pode vir a influenciar na durabilidade. Ou seja, se nós tivermos esses cuidados que estão aqui, pelo menos esses, nós estaremos atendendo a 6118 e, portanto, obedecendo, alcançando a durabilidade da estrutura de concreto, que não está descrita na norma 6118, o valor temporal, e sim na norma de desempenho em 40 anos, de 40 a 50 anos. É claro que na norma 6118 o estudo foi feito com as medidas a serem tomadas para que se garanta essa durabilidade. Portanto, cabe a nós, projetistas de estrutura, estabelecermos essas condições mínimas. Vamos lá. Então, ao se iniciar um projeto de uma estrutura de concreto armado, né, para garantir a durabilidade, no mínimo a gente precisa colocar alguns cuidados que estão ligados ao cálculo estrutural e à execução. Primeiro, identifique-se a região de classe de agressividade ambiental. Da melhor maneira possível, tem que se usar bom senso, nem sempre vai se concordar, 2, 3 profissionais vão concordar, é uma questão de bom senso para determinar isso numericamente, nós vamos comentar posteriormente, não é tão simples assim, né? Mas enfim, nós verificaremos qual a classe de agressividade e em que condições a edificação vai ser utilizada. E classificamos com CAA, classe de agressividade ambiental, né? E isso de acordo com uma tabela que nós vamos mostrar depois. Depois disso, definida a classe de agressividade,
A norma é clara, especificando um valor mínimo de resistência à compressão do concreto e um fator máximo, né, de água-cimento, relação água-cimento. Quais são esses porquê desses cuidados? Bom, na medida que você vai tendo uma classe de agressividade ambiental maior, é importante para garantir o mesmo tempo de durabilidade que em outras situações, que você tenha menos poro, menos fissura, e isso o concreto de maior resistência consegue. O momento de fissuração de um concreto de maior resistência menor, né, os valores dos poros possivelmente são menores, o concreto começa a ficar com menos porosidade na medida que vai aumentando a sua resistência, né? E, obviamente, o fator água-cimento está ligado a isso. Tanto a resistência, mas, enfim, mais a questão de porosidade. Se você começar a usar muito a água, você vai ter a probabilidade de formação de maior número de poros, e poros interligados, o que é pior. Então, mantendo esse mínimo, tanto no FCK e no fator água-cimento, você, de certa maneira, está garantindo, né, uma durabilidade maior. Depois disso, ainda por meio da classe de agressividade, nós temos que estabelecer cobrimentos mínimos de armadura para cada classe de agressividade, né? É óbvio que quando tivermos uma classe de agressividade maior, nós deveremos ter maiores cobrimentos, de tal sorte que o cobrimento impeça o contato da armadura ou contamine concreto, de sorte que tenhamos a probabilidade de diminuir a existência, né, a vida útil da nossa estrutura. Então, estabelece cobrimentos mínimos que nós vamos ver através de uma tabelinha. Depois disso, para verificar a abertura de fissura, nós vamos ver posteriormente como isso pode ser feito, mas é importante que a norma estabelece que na situação de serviço, que nós vamos estudar ainda, na combinação frequente, o que é uma combinação frequente? Nós vamos estudar. Mas a combinação frequente é algo que vai acontecer frequentemente na vida da estrutura. Pode ser até quantificada quantas vezes isso deve ocorrer na existência dela. Então, nós precisamos determinar qual é a ação que vai estar atuando. E isso depende do tipo de edificação. Numa residência, numa obra residencial, esse valor, vamos dizer assim, da carga variável que estará lá frequentemente, é uma fração pequena da máxima carga que a gente prevê. No caso de hotéis, de prédios públicos, provavelmente é maior, até porque não se tem controle. Então deve ser considerado maior. Você não vai controlar muito quantas pessoas entram, quantas estão no local, né? E finalmente, para edificações específicas, como o caso de biblioteca, garagens, é de se entender que frequentemente nós teríamos parcela grande da carga. E essa parcela é determinada pelo fator psi1, que está lá no primeiro capítulo do livro, né? E depois nós vamos ver isso na aula 4. Né? Então precisamos também saber qual é esse valor. E, portanto, aí nós precisamos saber qual é a destinação da nossa edificação. Né? Depois disso, aí, sabendo qual é a ação que nós vamos usar, nós, com essa ação, determinaremos analiticamente, por meio do programa, ou manualmente, mas o TQS permite calcular a abertura máxima de fissura, que deverá ser inferior a um limite previsto por norma, de modo que não se tenha afetada a durabilidade da estrutura. Muito bem. Então, são esses cinco cuidados, né? Então, aqui nós colocamos o seguinte, que a gente recomenda que essas informações, além de estarem contidas no memorial descritivo e naquele documento que nós falamos que deve ser fornecido para o contratante ao fim do projeto, né, você coloque
nas primeiras pranchas de formas, essas informações. E ainda acrescente, né? Faça uma cópia, um jogo de cópia de todo o projeto, contendo que terão essas informações, e você ainda anexará na primeira ou segunda página o seguinte dizer: recebi nesta data, um espaço para colocarem a data, o projeto da obra, também o nome da obra, e declaro que esse jogo de plantas corresponde a cópias fidedignas das plantas do projeto em questão e a assinatura do cliente. O que você guarda esse jogo de cópias e deixa no seu escritório armazenado. Porque amanhã depois, se trocar a finalidade da edificação, você fez uma obra residencial. Aí ele trocou e colocou uma livraria lá. As ações são muito maiores, por isso talvez seja o caso de colocar na planta de forma também as ações a serem consideradas, que foram consideradas de acordo com a norma e de acordo com as finalidades. Se ele pega o seu projeto de uma residência que você fez para ele, num lugar do interior, e resolve construir uma casa de praia com aquele mesmo projeto, sem lhe avisar, para economizar o preço do projeto, e depois de 1 ano, 2 anos, começa a dar problema, ele vem em cima de você e fala: está dando corrosão na armadura. Você fala: não, mas espera aí, esse projeto foi feito para o interior, não tem nada a ver com essa casa que você tem na praia. Isso é outro projeto. Isso teria que ser cobrado novamente, teria que ser feito novamente. Então, isso, de certa maneira, lhe dá segurança e ao cliente que a obra vai ser realizada e vai ser um bem durável de 40 a 50 anos. Essa é a importância, esse foi o escopo de se fazer aquela não desempenho. A Caixa Econômica precisava ter certeza que ao financiar um imóvel de 30 anos, ele não ia durar menos que 30 anos, porque a garantia que se tem é exatamente a vida da estrutura, para depois levá-la a leilão, se for o caso. Bom, então agora apresentando as tabelas, agora de forma detalhada, e retirando já como elas se apresentam na norma, nós temos a primeira, que nos dá, em função da classe de agressividade, o fator água-cimento máximo, aqui em concreto armado e protendido, né? Olha lá, 0,65, 0,60, 0,55, 0,45. Obviamente vai diminuindo a classe, conforme a classe vai aumentando, o risco vai aumentando de corrosão e, e ataque ao concreto, vai se diminuindo o fator água-cimento, para se ter menos porosidade. E a resistência, a classe do concreto vai aumentando. C20, C25, C30 e C40. Tá certo? Muito bem. Em relação aos cobrimentos, a tabela está aqui, ela tem uma série de detalhes que convém ser lidos por todo mundo, né? Mas, de uma maneira geral, nós temos uma diferença em relação a laje, viga e pilar, depois elementos de contato ao solo. E aí, para a classe 1, lá, você tem esse valor aqui, cobrimento nominal de 10 milímetros, era só para dar uma ideia da possibilidade de desvio do valor, né? Vai ser retirado da norma, não vai ter isso daqui. Porque na versão atual, até agora que eu estou gravando essa aula, você poderia diminuir meio milímetro, né, meio centímetro, desculpe, se você fizesse uma execução com rigor. Mas ele não especifica o que é rigor. Né? Ou seja, se você não tivesse um desvio tão grande, de 1 centímetro, você poderia tirar meio centímetro. Isso não existe mais, né? Não vai existir mais. Então nós temos que usar esses valores mesmo aqui. Né? Então, lá, para uma laje, ela vai variar de 2, 2,5, 3,5 e 4,5 centímetros para as diversas classes de agressividade. E assim por diante. Na fundação é óbvio que os valores são maiores. Mas tem alguns itens aqui colocados que são importantes, e principalmente esse último aqui, que fez parte da versão 2014. 2014 entraram essa linha aqui e essa observação. Tinha esquecido de colocar elementos de fundação. E aqui diz que o pilar em contato com o trecho do solo
parte do pilar que fica para baixo da terra deve ter um cobrimento maior, de 4,5. Imagino que isso tenha ocorrido porque o pilar debaixo da terra a gente nunca vê o que está acontecendo. Pilar é um elemento que está fortemente comprimido. Então a ruptura se dá, via de regra, é uma ruptura brusca. Né? O pilar também, quando se lava uma garagem, lava-se com produto químico para se tirar graxa, coisa do tipo. Esses produtos químicos geralmente são ácidos para dissolver graxas, né? Eles vão penetrar na junção do piso, da laje, com o solo e vão poder estar em contato com o pilar. Né? Bom, com a fundação também, mas a fundação, a parte da armadura está geralmente por baixo e tem um contrapeso para ajudá-la, né? E a fundação ainda trabalha a flexão em geral também, né? A flexão é relativamente grande, ou seja, resolveu-se fazer o pilar um cobrimento maior. Então, ali deve ser cumprido. Tem gente que acha que não precisa. Aqui na norma não se especifica, não se faz nenhum estudo do que deveria acontecer quando você coloca cobrimentos ou você tem algum tipo de tratamento para impermeabilizar a superfície. Não, não existe a possibilidade. Isso tem que ser feito através de contrato à parte ou estudo específico para que você garanta que as condições de durabilidade sejam encontradas, sejam obtidas, né? Então a norma, porque aí entra muito a questão de experimentos, né, ao longo do tempo, são períodos longos para estudar o envelhecimento do concreto e da armadura, né? Das estruturas de concreto armado de uma maneira geral, não é simples, né? E requer muitos recursos. Então, a norma prefere não levar isso em conta. Se você quiser fazer isso, se você quiser, por conta de uma impermeabilização, diminuir o cobrimento, coisas do tipo, você deve fazer um contrato à parte com o proprietário. Existem algumas especificações para elementos pré-fabricados, mas isso não faz parte do nosso escopo aqui. É só lembrar que em algumas situações é possível mexer nisso daí. Agora a questão do PSI. Nós vamos usar o PSI 1. Né? O PSI 1, por definição, multiplicado pela intensidade do carregamento variável, vai te dar o quanto de carga frequente, o quanto de ação frequente vai estar atuando na sua edificação. Então, numa residência, imagina-se que 40% da máxima carga, que seria a carga uniformemente distribuída em todo o compartimento, estarão presentes frequentemente. Né? Já para locais públicos, 60%. E quando chega em biblioteca, arquivo, oficinas e garagens, 70%. Né? Vocês vão ver que existe um outro parâmetro aqui que nós vamos ver lá em utilização. Então, isso aqui nós vamos repetir em utilização, mas você já precisa saber que a abertura de fissura é calculada para situação frequente, é óbvio, porque se eu quero ver o efeito da corrosão, isso se dá durante grande parte do tempo. Não pode ser para combinação rara, para combinação que tenha todos os carregamentos. Isso vai acontecer uma vez ou outra na vida da estrutura. E, finalmente, nós temos os limites da abertura. Aqui está a tabela total da norma. Essa parte de baixo é para concreto protendido. A parte de cima aqui é que diz respeito ao concreto armado. Classe de agressividade 1, a abertura de fissura deve ficar abaixo de 0,4 milímetros. Classes 2 e 3, abaixo de 0,3 milímetros. Finalmente, classe 4, abaixo de 0,2. E aqui fica bem claro que esse cálculo é feito para combinação frequente. Muito bem. Bom, agora nós precisamos saber como é que são os valores de entrada para o projeto que estão ligados a isso, né, e a destinação. Como é que a gente vai fazer isso no TQS? Vocês imaginem que o programa pode saber isso daí? Ele sabe a localização da obra, sabe a destinação do projeto?
ele não tem essa capacidade, você tem que informá-lo. Ou se você não informar, você acha que aquele arquivo que contém os critérios vai estar lá, vai acertar o tipo de identificação e a classe de agressividade? Às vezes vai. Eles colocam aquilo que é mais usual, mas é uma sorte bater com aquilo que você vai estar calculando. Então vamos ver como que a gente. Esse assunto tem que ser dominado por você. Você é o projetista, você é o calculista. O programa não tem a mínima possibilidade, é uma loteria ele acertar nisso aí. Então vamos ver. Você vai entrar, né, em, em ações verticais. Então lembra daquela primeira tela que nós falamos, que aparece várias possibilidades aqui, né? Você vai ter que entrar em ações verticais, né? E aqui em avançado. Então você vai lá em cargas, vai avançado, e aí vai surgir esse outro quadro aqui, né? Esse quadro, se vocês olharem na primeira vez que vocês entrarem, ele vai estar marcando, né, esses valores aqui. O valor que nos interessa aqui, que nós estamos discutindo, é esse daqui, é o psi2. Olha lá, nós temos que usar o valor correspondente de... Vamos voltar aqui para saber. Ó, o valor seria... Opa, seria 0,3 ou 0,4. Não, 0,4 ou 0,6, desculpe. Mas vocês vão ver que lá está marcado um outro valor. Está marcado o 0,6, né? Então, o TQS coloca essa condição como sendo a condição default padrão. Se você quer fazer uma residência, tem que aplicar aqui. Então, o que o pessoal TQS pensou? Vamos colocar a pior condição, porque assim nós ficamos a favor da segurança, mas você possivelmente vai estar gastando mais, né? Vai usar uma condição mais rigorosa quando não precisa. Então tem que vir aqui, digitar OK, e depois ele vai gravar essas condições lá no arquivo de critérios. Bom, também nos materiais, né? Quando você pega materiais, você vê que não é só um lugar. Você, na aba de materiais, você vai ter a possibilidade de designar os materiais, inclusive por tipos de elementos estruturais, né? Mas, enfim, você precisa estar atento se eles atendem à classe de agressividade. Então, você vem aqui, ó, e verifica que aqui já foi dado. Ele vem com o valor da default, ou foi colocado aqui, fraca rural, classe 1, tá certo? Se não for a classe 1, você tem que alterar. Você clica aqui e altera. E coloca a classe que for o caso. Nas novas versões, ele já adapta. Você colocando a classe aqui, ele vai lá e corrige. Nas antigas, não, ele não fazia isso. Então, é sempre bom a gente checar. Então, checa aqui se a resistência mínima foi atendida. Bom, nos cobrimentos, também nós temos aqui a possibilidade de fazer abrir a aba de cobrimentos. Eles citam uma série de cobrimentos, até mais do que está lá previsto na norma, e nós temos que colocar a condição mínima. Dependendo da versão que eu estava usando, tem aqui, você clica valores da norma, ele já acerta isso para os valores da norma correspondente à classe que você colocou. Veja, você tem que ter colocado. Se você não colocou, ele vai pegar aquela do default, do padrão. E aí ele acerta esses cobrimentos todos. Caso contrário, você vem aqui e coloca. Cabe a você, né? Se você quiser usar valores diferentes, você usa por conta e risco seu, né? Então está aqui, olha, ele tem a condição da norma que foi colocada a 1, ele vai lá e acerta. Se você colocar valores da norma, ele acerta todos com isso daí.
Bom, algumas informações adicionais. Então, essas são as condições que você tem que fazer. É, daqui a pouquinho eu faço um repasse disso. Mas hoje em dia ainda não está na norma como você define numericamente quando é que você tem classe 1 ou classe 2. Por exemplo, se você tiver uma habitação residencial a distância X de uma praia, tem muita gente que fala assim, ah, mas está longe, né? Eu posso considerar classe 2 ou classe 1, sei lá, né? Não é tão fácil estabelecer isso e qual é a distância X em cada região do Brasil que você está do mar, que você tem garantia que você não está com a possibilidade de ter corrosão por íon de cloro, né, da água do mar que vem em suspensão no ar. Né? Isso depende de vento, depende de uma série de coisas, a salinidade da praia, né? Enfim, a quantidade de estruturas entre o mar, a direção predominante do vento, são muitas variáveis. Né? Então, isso está sendo estudado para cada região específica do Brasil. Então, por exemplo, algumas informações a respeito, você pode estudos de agressividade do ar em Fortaleza, Ceará, feito pelo Cabral e Campos, né? É uma menina, Campos aí é uma menina. Eles fizeram esse estudo, né, para a cidade de Fortaleza, estabeleceram para quase toda a cidade, grande parte do território da cidade, estabeleceram as devidas classes de agressividade, envolvendo duas coisas aí. A questão de medições de valores de vento, de umidade relativa e de salinidade do ar, né? Mas também a questão de como, depois de obtidos esses resultados, você poderia garantir os 50 anos de durabilidade da estrutura. Então, são dois aspectos. O primeiro é você levantar os dados suficientes para depois trabalhar com eles e usar uma teoria qualquer, uma teoria apropriada qualquer, no sentido de apropriada, né? Que são várias, não é uma só, para determinar quais são o valor do FCK e do cobrimento. Geralmente o cobrimento, nesse caso eles estabelecem principalmente o cobrimento mínimo. Né? Então existe essa publicação que vocês se acessarem vão ter ideia, porque eles descrevem todo o procedimento e a ideia é se fazer na norma brasileira um anexo e que todos esses estudos que forem feitos vão ser colocados para as pessoas que forem projetar naquelas regiões terem uma informação, vamos dizer assim, mais detalhada, mais analítica do que vem a ser a classe de agressividade. Então, agora, para a gente treinar um pouquinho, vou fazer um exemplo aqui com vocês, né, desses conceitos de classe de agressividade. Obviamente que depois lá na prática vocês vão ver onde que vocês têm que introduzir aquelas informações novamente, nós vimos ali, mas vão ver com detalhes. Né? Então, olha lá, eu coloquei um seguinte enunciado. Quais anotações a serem feitas na planta de fogo para que se garanta a vida útil do projeto, de acordo com a norma 6118, de edificações de estruturas nas seguintes situações. Então, ali eu peço para considerar, em princípio, como quem vai ler pode estar em regiões diferentes do Brasil, em princípio, quando não for dito nada, é uma parte do interior do Brasil, ou seja, a construção está numa localidade do interior, não próxima à praia, em princípio. Então, o primeiro caso, uma casa residencial ser executada em condomínio na cidade. Pode pensar Campinas, pode, sei lá, Campina Grande, alguma cidade qualquer do interior do país. Né? Os condomínios das cidades, mesmo as cidades de porte médio, geralmente é porte médio para baixo que tem condomínios, cidade muito grande, difícil ter condomínio, né? A cidade já está, só tem prédios, né? A pessoa quer morar numa cidade dessa, num lugar que tenha quintal, que tenha jardim, que as crianças possam brincar e tenha toda a segurança. Para isso se pega uma gleba de uma região grande e de terreno, geralmente fora do centro da cidade, relativamente distante, porque já não se encontra mais terrenos de grandes dimensões próximo ao centro. Então é um lugar já ermo por natureza. Procura-se, obviamente, escolher um lugar que não tenha fábricas, que a própria lei urbana não permita
colocar fábricas ali, portanto não tem poluição de fábricas, não tem um grande trânsito, porque é um lugar longe, os carros que entrarão no condomínio são só dos proprietários, aquelas visitas deixarão os carros fora, os carros andarão em baixa velocidade, com chicanes colocados nas ruas para as crianças poderem brincar. Então, nós não devemos ter também muito gás carbônico. Bom, pensa aí na situação. Depois, uma mesma situação de condomínio, né, em que você fecha o terreno, coloca a pessoa na portaria para garantir sua segurança, né? Só que agora a residência, o condomínio é feito próximo ao mar. Também há a possibilidade de fazer isso. Nas regiões que não tem grandes cidades, por exemplo, Santos, sei lá o quê. Se você sai fora desses municípios, você consegue, em praias mais distantes, fazer um condomínio desse. Existem diversos condomínios desses. Então é a mesma coisa, só que agora próximo ao mar. Agora um prédio de garagem, no centro, pode ser uma cidade pequena, de 50, 60 mil habitantes. A quantidade de carros é muito grande. Recentemente eu vi uma estatística de São Carlos, uma cidade aqui no interior de São Paulo, 200 e pouco mil habitantes, tem 110 mil carros emplacados. Ora, tem mais de um carro por habitante, porque tem as crianças também, né? Então é muito grande a quantidade de veículos e vai ter dias, vão ter horários que com congestionamento nós teremos gás carbônico. Nesse caso é um prédio de garagem, inclusive, né? E finalmente o último que eu já comecei a comentar lá no meio da aula, é quando se quer fazer uma academia, geralmente se faz uma pequena piscina com água aquecida, principalmente na região sul, sudeste, centro-oeste, que há temperaturas abaixo de 16 graus, por exemplo, né? Então, nessa época, quando tiver inverno, na época que tiver o frio, as pessoas não conseguirão, se for ao ar livre, não vão conseguir nadar, né? Então é preciso cobrir e fazer também a água aquecida. E aí precisa pôr cloro, pelo menos legalmente precisa, um mínimo de cloro para matar germes, enfim, dar uma questão sanitária ideal. Esse cloro vai, esse composto de cloro, geralmente é um composto de cloro, né? Ele vai se evaporar com a água e vai se depositar na superfície inferior das vigas e das lajes. Se não for tomado cuidado, poderá ter uma rápida corrosão, né? Dura muito pouco tempo a estrutura. Bom, agora eu sugiro que vocês parem aí o filme, respondam, coloquem todas as condições e eu vou fazer o seguinte: logo em seguida, sem obviamente parar aqui, eu vou dar a solução das classes de agressividades das 4 situações e depois eu vou detalhar pelo menos a primeira, as outras eu deixo para vocês. Então, veja bem, vocês vão parar, vão fazer aí, né? O ideal é que faça assim, para não serem induzidos a algum julgamento, né? Mas também eu preciso dizer que dificilmente a gente vai dar as mesmas respostas. Sempre existe um bom senso aí. Eu lembro que a questão aí você tem que entender que você assinando, você se torna, obviamente, responsável pelo aquele imóvel durante os próximos 40 anos, no que diz, no que tange a durabilidade, né? Então, ó, parem aí a fita, eu vou contar até 5 e vou continuar aqui como se não tivesse o intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. Então voltamos, né? Vocês já fizeram esse exercício e vamos resolvê-lo. Bom, as soluções primeiro das classes de agressividade. O primeiro, eu ponho classe 1, porque, como eu falei, é numa região remota, com pouco gás carbônico, não tem indústria, longe do mar, classe 1. O segundo é do lado do mar, por questão de, obviamente, para vender as casas próximo ao mar, então é classe 3. A terceira era um prédio de garagem, aí é classe 2, mesmo que a cidade não fosse grande, houvesse essa discussão, mas é garagem. Então os carros ficam toda hora entrando, saindo,
E por mais que você consiga, você não consegue tirar o gás carbônico, é muito difícil. Túnel, edifício garagem, é muito difícil você esgotar. E fica muito caro também, né? Fazer uma ventilação que tire o gás carbônico. E, finalmente, o último, como eu tinha explicado, né? Você tem o cloro e tem a água quente. O cloro vai ser conduzido para superfícies inferiores de laje, vigas de cobertura. Então é a classe 4, tá certo? Bom, eventualmente alguma dessas classes não bateram. Vamos pegar a classe 1, vamos detalhar o que nós poríamos na plancha de forma. Então, primeiro eu diria que é uma edificação residencial, chamaria atenção disso, né? A destinação. Depois eu colocaria por extenso, como está aí, classe de agressividade ambiental 1. Posso escrever depois, se quiser, aqui do lado, CAA1, mas você deve ter o cuidado de escrever por extenso. Depois eu colocaria a resistência, característica compressão, maior ou igual a 20 EPA. Claro que se você fizer maior, você está dentro. São limites inferiores. Aí coloca lá C20, FCKMOC 20, mas tem que colocar por extenso. Depois, fator água-cimento menor ou igual que 0,65 nesse caso, né? Cobrimentos mínimos. Isso daí a gente repete lá na armação, para o pessoal manter isso, né? Quando for fazer a armação e a montagem. Laje 2 centímetros, viga e pilares 2,5, fundações 3, trecho dos pilares em contato com o solo 4,5. E esses dois últimos itens, embora eu falo para colocar na prancha, nesse caso eu recomendo que não coloquem, deixem guardado em algum lugar no arquivo, para que se for consultar durante a execução, próximo, depois de terminado, o que aconteceu quando abriu uma fissura. Porque o cliente, de maneira geral, não quer que abra fissura de forma alguma, né? Ele não entende que a estrutura pode ser construída com fissura. Então, se você colocar aqui as duas últimas condições, que é a combinação que você está usando para fazer a combinação frequente, que é 0,4, pois se trata de uma residência, e o limite de fissura, de abertura de fissura, quando a pessoa lê isso aqui, o leigo lê isso aqui, fala, não, mas eu queria uma estrutura sem fissura. Aí é complicado, porque para fazer sem fissura você teria que mudar o seu objetivo, o programa não foi feito para isso, né? E, enfim, e sairia totalmente fora do mercado, né? Então, o preferível é deixar a pessoa sem saber que isso vai ocorrer. Quando ocorrer, você mostrar que tem na norma, se está abaixo do valor limite, não tem problema. E também é possível corrigir fazendo intervenções de selamento de fissuras, etc. Né? O fato é que não chama atenção, então deixar isso não na planta, mas no arquivo. Pronto, essas são as condições que nós teremos. Com isso, nós garantimos a durabilidade da nossa estrutura. E aí verificamos que temos que entrar no TQS e colocar essas variáveis, porque ele não tem como saber isso aí, né? E é a maneira correta de se fazer o projeto, né? Eu não diria nem que é qualidade, é condição mínima, né? Ali não está falando em qualidade, mas aqui nós estamos falando em condições mínimas. Fazer um projeto sem pensar nisso, sem olhar lá no TQS, deixar a sorte que o padrão dele, o default dele, seja aquele que nós precisamos, é realmente muito ruim. Com isso, nós terminamos fazendo um resumo. Nós falamos de vida útil de projeto, classes de agressividade ambiental, falamos da resistência mínima, que agora vocês percebam que é um engenheiro de estrutura quem tem que determinar isso, né? E você tem que ficar atento. Os caras, se quiserem usar um valor menor, você não pode deixar, você tem que retirar sua RT, se for o caso. O fator de aguacimento máximo, depois cobrimentos mínimos, né? Você tem que informar e eles têm que, na obra, garantir que isso será, que acontecerá. E você depois tem que também saber, né, pelo menos para verificar se você fez certo, qual a combinação que você usou para calcular a abertura de fissura, que é a frequente. E aí você tem que conhecer aqueles coeficientes que são vistos lá no primeiro capítulo do livro e que depois vão ser vistos na quarta aula nossa aqui.
E, finalmente, você já vira a tabelinha aí de limite de abertura de fissura previsto pela norma. É importante porque quando você telefona da obra e fala que tem uma fissura, você pergunta como ela é, etc., para saber a causa, eventualmente, e depois você pergunta qual é a abertura, e a partir dessa abertura que ele vai lhe dar, você vai verificar se precisa tomar providência ou não, se está acima do valor da norma ou não. Se estiver abaixo, não há providência a tomar, a menos que o proprietário exija, não queira, né? Mas, e para isso você vai ler o fissurômetro. O fissurômetro é uma reguinha transparente, plástico, com várias linhas, com espessuras de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 milímetros, enfim. Por comparação, você pode fazer uma leitura, a pessoa que está na obra pode fazer uma leitura indicando qual é a abertura da fissura. Com isso, nós encerramos o módulo 2. Né? No módulo 3, vamos falar das condições de estado limites, principalmente estado limite último. Né? E vamos ver o que nós temos que prestar atenção no programa, que ele vai fazer as contas para a gente. Em princípio, ele que vai fazer. Nesse caso aqui, ele não fez nada, ele só fez o que nós mandamos. Ou seja, colocou cobrimentos, colocou resistência de concreto. Veja que o programa aqui é muito burro, ele precisou da gente. Lá na ruptura, detalhamento e mesmo verificações de serviço, ele faz sozinho. Ele tem um procedimento de fazer, mas às vezes o procedimento não é aquele. Então nós vamos ver isso nas aulas 3 e 4. Ficamos por aqui.